Olá, meu nome é Estevão Malise de Miranda, estou na quarta fase do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e nesse episódio da série Crises e Conflitos, iremos analisar o duradouro conflito entre Armênia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh, a influência e os possíveis interesses de outras potências na região e a possibilidade de um novo genocídio armênio. Nagorno-Karabakh, ou Alto Karabakh, é uma região montanhosa de 4.400 km², localizada no sul do Cáucaso, importante rota e ponto de encontro entre a Europa e a Ásia. Se trata de um enclave de maioria étnica armênia, que apesar de próximo ao território armênio, se encontra de maneira oficial dentro do território do Azerbaijão. Apesar disso, essa maioria étnica e o próprio Estado armênio compreendem que a região é uma extensão do seu território, sendo essa uma das principais causas do conflito. Por essa ser uma região estratégica de extrema importância, principalmente por ser uma rota comercial e energética entre a Ásia e a Europa, além da Armênia e do Azerbaijão, muitas outras potências, regionais ou não, possuem grande interesse na geopolítica da região e buscam de alguma maneira controlá-la ou expandir a sua influência aos países do Cáucaso, como é o caso de países como a Rússia, Turquia, Irã e China. Por esses motivos, o desenrolar do conflito pela região do Cáucaso do Sul se mostra como sendo de extrema importância, não apenas ao equilíbrio de forças dos países envolvidos, mas pelo fato dessa ser uma região estratégica e alguns desses países serem grandes potências para a conjuntura da economia mundial. O conflito pela região onde se encontra o Alto Karabakh possui raízes históricas extensas, e por esse motivo vou me ater aos desenvolvimentos relativamente recentes da questão. Ao longo dos últimos 100 anos, houveram 3 guerras entre Azerbaijão e Armênia. No entanto, mesmo em períodos de cessar-fogo, houveram conflitos pontuais e a tensão contínua entre os países. Ambos fizeram parte da União Soviética, e nesse período foi ela quem traçou as fronteiras de cada país, fazendo com que Nagorno-Karabakh fizesse parte do território azeri, e traçando o território armênio de modo a dividir o do Azerbaijão, e restringir o contato direto com a Turquia, país com quem possui proximidade étnica e religiosa. Nesse período, houveram tensões, mas foi só ao final da União Soviética, em 88, quando Nagorno-Karabakh declara a independência do Azerbaijão soviético, que o conflito escala para uma guerra total, que dura até 94, e tem como resultado, além de 30 mil mortos e do deslocamento de 400 mil armênios do Azerbaijão e 800 mil azeres da Armênia e do Karabakh, o controle armênio do Alto Karabakh e das regiões adjacentes, cerca de 14% do território do Azerbaijão. Foi essa a situação até os conflitos de 2016, que levaram à Segunda Guerra do Alto Karabakh, que resultou em milhares de mortos e deslocados. Nesse momento, o Azerbaijão contou com forte apoio militar turco, de Israel e Síria, enquanto a Armênia utilizou de armamentos russos e sérvios. Nesse conflito, o Azerbaijão foi quem angariou as maiores vitórias, demonstrando capacidade bélica superior à Armênia e recuperando parte significativa dos territórios perdidos na Primeira Guerra entre os países. Entre eles, a cidade de Shusha, que por ser estratégica no conflito e possuir grande importância histórica aos armênios, foi marco significativo na disputa, além de muitos dos seus territórios adjacentes a Nagorno-Karabakh. A Segunda Guerra do Alto Karabakh teve seu cessar-fogo mediado pela Rússia, que além de sua base militar na Armênia, posicionou forças de paz no Alto Karabakh. Os desdobramentos mais recentes do conflito ocorreram em setembro de 2023. Nesse momento, a Armênia demonstrava certas tensões internas, principalmente devido ao distanciamento à Rússia, causado por evidências de que também haveriam fornecido armamento ao Azerbaijão, e do bloqueio imposto à República de Artsakh, nome da região autônoma do Karabakh, que colocou a região em uma crise de suprimentos essenciais. Aproveitando-se dessa fragilidade, o governo azeri tomou territórios ao redor do corredor de Laquim, tanto em Artsakh quanto na Armênia, bloqueou rotas alternativas de contorno e instalou um posto de controle militar. O Azerbaijão também sabotou a infraestrutura civil de crítica de Artsakh, incluindo gás, eletricidade e o acesso à internet. Essa movimentação causou uma crise humanitária de grandes proporções e levantou nos armênios e em especialistas o medo de um novo genocídio, como o que ocorreu no começo do século XX, onde o já fragmentado Império Turco-Otomano, que possui um histórico de discriminação e preconceito étnico e religioso para com os armênios, se utiliza da sua posição na Primeira Guerra Mundial e do medo do apoio russo aos armênios como justificativa para a sistemática perseguição, deportação, assassinato e trabalho forçado armênio. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de armênios foram deslocados e 1,5 milhão mortos, no que foi o primeiro genocídio do século XX. Como esse massacre foi perpetrado pelo Império Turco-Otomano, do que hoje remanesce a Turquia, de maioria azeri, que faz fronteira com a Armênia de um lado, e do outro lado o Azerbaijão, que possui essa proximidade étnica e é fortemente alinhado à Turquia, o país se encontra encurralado, e o temor não é apenas de uma limpeza étnica na região de Nagorno-Karabakh, mas de que isso possa escalar para a tomada de outra região armênia, o corredor de Zangezur,
região que conecta o Azerbaijão ao seu enclave, Nakhchivan. A tomada do corredor de Zangezur permitiria que Azerbaijão e Turquia pudessem ter contato direto e expandir a sua influência na região, podendo se tornar uma rota alternativa ao escoamento de energia e gás da Ásia à Europa pela Rússia, o que tornaria a Turquia uma potência na região, além de conectar o Azerbaijão ao seu esclave, a República Autônoma do Nakhchivan, mas é uma ameaça à existência do próprio Estado armênio. Como consequência, essa ofensiva de Baku já gerou dezenas de milhares de deslocados, e o número de mortos ainda é incerto. A população foi obrigada a ceder em cerca de 24 horas, e o premier da República de Artsakh, denunciando a limpeza étnica sofrida por sua população e buscando evitar uma tragédia de proporções ainda maiores, anuncia a dissolução da República Autônoma, com efetividade em 1º de janeiro de 2024, e recomenda que sua população busque deixar a região. Para o Azerbaijão, essa é uma questão principalmente de soberania nacional e projeção como potência energética na região, enquanto para a Armênia, o conflito é uma questão de identidade nacional, proteção de sua população étnica e preservação de sua presença histórica e cultural na região do Cáucaso. Quanto aos interesses de outras potências por influência na região, esses podem ser diversos. Para a Rússia, a estabilidade da região é essencial, pois qualquer resultado no conflito pode minar sua influência estabelecida na região, que garante o monopólio da distribuição energética entre a Ásia e a Europa. Ao mesmo tempo que se beneficia da estabilidade da Armênia, que impede a expansão da influência turca, busca se aproximar econômica e politicamente da Turquia. Já para a Turquia, a vitória do Azerbaijão é benéfica ao seu projeto pan-turquista e neo-otomano, que busca a aproximação dos povos turcos e projeção de sua influência ao Oriente Médio. Além disso, o domínio do Cáucaso do Sul pela Turquia propiciaria o controle de uma rota energética e comercial alternativa à Rússia, fortalecendo sua posição na região. Para a China, a região é essencial ao seu projeto da Nova Rota da Seda, que visa a criação de uma rede de comércio e infraestrutura interconectada entre China e Europa. O Cáucaso é uma parte importante dessa rota do comércio. Por isso, a China busca manter boas relações com todos os países envolvidos no conflito. E finalmente, os Estados Unidos possuem um grande contingente armênio e são pressionados a agir no conflito. Os Estados Unidos apoiam a busca de uma solução pacífica para o conflito e estabilidade na região, pois isso pode contribuir para os seus objetivos de segurança energética e controle de rotas de transporte e energia na região do Mar Cáspio. Além de possuir um contingente armênio significativo, que gera pressão política para apoiar a Armênia nas negociações de paz. Os Estados Unidos têm laços políticos e econômicos com a Turquia e Azerbaijão, o que influencia sua postura diplomática no conflito. Por envolver diversos atores, inclusive não estatais, o conflito por Nagorno-Karabakh, e principalmente pelo controle da região do Cáucaso do Sul, é uma questão complexa, de extrema importância para qualquer análise de conjuntura política e econômica internacional. Infelizmente, informações sobre a disputa e, mais importante, sobre a situação da população armênia da região, que teme o extermínio e deslocamento forçado, são pouco presentes nos grandes veículos de mídia ocidentais. Apesar dessa fase do conflito parecer ter arrefecido após a vitória azeri, a situação permanece volátil. As disputas territoriais e tensões étnicas ainda não foram totalmente resolvidas, o que torna a situação frágil e sujeita à desestabilização. A comunidade internacional deve acompanhar de perto a situação em Nagorno-Karabakh e trabalhar para encontrar soluções que garantam a segurança e o bem-estar da população local, ao mesmo tempo em que promovem a estabilidade na região do Cáucaso. Afinal, ainda existem regiões que podem ser motivos de novas disputas. Quanto à possibilidade de um genocídio armênio, no momento parece não ser mais uma preocupação, mas a limpeza étnica empregada pelo Azerbaijão na região é inegável.